O tema da aula de hoje é o processo de independência do Brasil. Antes disso, antes de nós iniciarmos, essa análise sobre o processo de independência, nós temos que destacar, o século XVIII aqui no Brasil. Sempre lembrando a vocês que ao longo do século XVIII nós percebemos já no ciclo da mineração, nós vamos destacar aqui o aumento da exploração econômica da metrópole, de Portugal sobre a colônia, sobre o Brasil. Isso se fez presente no caso específico da região das Minas. Nós vamos destacar Minas Gerais, no contexto do século XVIII, enquanto um dos grandes eixos de exploração aurífera aqui da colônia. E exatamente no século XVIII nós vamos destacar a ocorrência aqui em Minas Gerais, em Vila Rica, hoje Ouro Preto, nós vamos destacar a ocorrência da Inconfidência Mineira, um dos principais movimentos de reação em relação à exploração econômica da metrópole sobre o Brasil, dando ênfase naquele momento à ideia de independência, separação do Brasil de Portugal, como uma solução para acabar com a exploração econômica. Destacamos também a ocorrência na Bahia, da Conjuração Baiana, em 1798. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana serão chamados de movimentos precursores da independência. Esses dois movimentos, apesar do fracasso, apesar deles terem sido marcados pelo fracasso, foram movimentos que trouxeram no bojo das suas ideias a separação do Brasil em relação a Portugal. Portanto, são chamados de movimentos emancipacionistas ou separatistas. Ao analisarmos a independência do Brasil, é importante ter essa visão de processo em história. Isso porque é muito comum nós vermos aquele famoso quadro do pintor Pedro Américo, O Grito do Ipiranga, destacando ali o ato heróico de Dom Pedro I, como que se ele tivesse sido o grande responsável pela nossa independência. Então, trabalhando com essa ideia de processo, é importante que vocês percebam que tanto fatores internos, a situação da colônia naquele momento, quanto fatores externos contribuíram para a independência do Brasil. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu estou desmistificando essa ideia, tirando essa visão de que Dom Pedro foi um grande herói nacional. Fatores internos e externos contribuíram para o processo de independência do Brasil. Então vamos analisar este processo, como ocorreu a independência do Brasil. Primeiro nós temos que pensar no contexto externo. Olhem, observem que o Brasil tornou-se independente, o Brasil separou-se de Portugal ao 7 de setembro de 1822, século XIX. O século XIX, não só o século XIX, mas o século XVIII, século XVIII e XIX são significativos na Europa. Então, o contexto europeu acaba influenciando o contexto brasileiro naquele momento. Como analisar isso? Observe. Entre 1799 até 1815, a Europa esteve sob o contexto da chamada Era Napoleônica, caracterizada pela tentativa de a França, via Napoleão Bonaparte, dominar todo o contexto europeu. Havia uma disputa pela hegemonia mundial entre as duas potências, entre a França e entre a Inglaterra, que já era uma potência econômica desde o século XVIII, via a ocorrência da Revolução Industrial. Então, a Inglaterra tinha mercados para os seus produtos industrializados. Então, visando destruir esse poderio econômico da Inglaterra, visando dominá-la tanto no contexto militar quanto econômico, o imperador Napoleão Bonaparte decretou o chamado bloqueio continental em 1806, proibindo a ocorrência do comércio entre os países europeus e a Inglaterra. E qualquer país que desafiasse ao bloqueio continental
iria sofrer a invasão militar do exército francês. Isso é muito importante. Quando eu coloquei para vocês aquela ideia de que um fator externo contribuiu para a nossa independência, esse é um fator externo importante. Isso por quê? O que determinava o bloqueio continental? Nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. Então a Europa estava fechada para a Inglaterra. A Inglaterra não poderia realizar comércio com nenhum país europeu. Certo, pessoal? Isso é extremamente importante. Bom, por que isso é importante? Vejam bem, se a Inglaterra vai proibir de fazer comércio com os países da Europa, é evidente que ela vai buscar mercados em outros lugares. Perfeito? Então vamos pensar? Europa fechada para a Inglaterra. Qual continente, então, naquele momento, despontava? Qual seria a grande oportunidade para a Inglaterra naquele momento? Seria a América. Só que, qual era o contexto político e econômico da América? Qual era principalmente o contexto político da América naquele momento? Especificamente, no caso de América, o Brasil era uma colônia de Portugal. Então só poderia haver comércio entre Brasil e Portugal. Não se esqueçam do sistema colonial, que trazia com ele o pacto colonial, que estava determinado pelo exclusivismo metropolitano. Somente Portugal poderia fazer comércio com o Brasil. Então é evidente que para participar desse comércio, a Inglaterra necessitava de articular a independência das colônias aqui na América. E naquele momento o Brasil. Então bastante atenção com isso aí, pessoal. Entre 1808 e 1821, nós vamos destacar a ocorrência aqui no Brasil do chamado período joanino. Ele é marcado, ou é o período em que a família real portuguesa instalou-se aqui no Brasil. Como Portugal não acatou o bloqueio continental, Portugal estava sob a iminência de sofrer a invasão do exército francês. Aí é que entra a Inglaterra. O que a Inglaterra faz então? A Inglaterra vai articular a fuga da corte portuguesa para o Brasil. A Inglaterra tinha uma invencível armada, né? Então a Inglaterra vai proteger os navios portugueses até a chegada ao Brasil. Detalhe, por que a Inglaterra auxilia a fuga da corte para o Brasil? Interesses econômicos. O que interessava a Inglaterra naquele momento era participar deste comércio com o Brasil. Uma vez que a Europa estava fechada para os negócios ingleses, a América estaria, naquele momento, vai se despontar enquanto um grande mercado, consumidor dos produtos ingleses. Perfeito, pessoal? Essa é a lógica. Perfeito? A Inglaterra auxilia a fuga da corte portuguesa para o Brasil, interessado aqui no mercado brasileiro. Perfeito, pessoal? Então, como Portugal não acatou o bloqueio continental, Portugal ficou entre a cruz e a espada, né? Não se esqueça que Portugal era um parceiro da Inglaterra desde 1703, quando foi assinado o chamado Tratado de Methuen, né? O Tratado de Panos e Vinhos, né? O Tratado de Methuen, ele acabou aumentando a dependência econômica de Portugal em relação à Inglaterra. Perfeito? Então Portugal ficou entre a cruz e a espada, ou aderia ao bloqueio continental, ou ficaria, né, ao lado da Inglaterra. A segunda hipótese foi aquela mais fomentada, ok? Então a corte portuguesa vem para o Brasil tendo auxílio da Inglaterra naquele momento. E de imediato, atendendo aos interesses ingleses, a primeira medida adotada por Dom João aqui no Brasil foi determinar a abertura dos portos. Isso em 1808. Uma medida econômica extremamente importante que vai acabar conduzindo à independência do Brasil. Por que o período joanino, 1808 e 1821, ele é significativo para a nossa história? Ao longo desses 13 anos da presença de Dom João aqui no Brasil, ele acabou adotando algumas medidas de cunho
econômico e de cunho político que geraram a nossa independência. A primeira medida econômica adotada por Dom João aqui no Brasil, logo em 1808, foi decretar a abertura dos portos às nações amigas. Entenda, Inglaterra. A abertura dos portos, ela determinou o fim do pacto colonial. A partir daquele momento, qualquer país que não fosse inimigo, e principalmente a Inglaterra, poderia fazer comércio com o Brasil. Na verdade, pessoal, a Inglaterra foi a maior beneficiária a partir de 1808. Tanto é que em 1810, essa imagem mostra, né, a chegada da corte ao Brasil. Em 1810, vejam bem, foram assinados os tratados de comércio com a Inglaterra. Os tratados de aliança e amizade, né, determinando, dentre outras coisas, a proibição da Inquisição no Brasil e o fim gradual do tráfico negreiro. Por que a Inglaterra trabalhava com a ideia do fim do tráfico negreiro? Primeiro que a Inglaterra era uma grande potência capitalista, né? Ela buscava mercados. Então ela percebia exatamente isso. O Brasil era o mercado. E não se esqueça que todo o ganho, todo o lucro, né, todo o capital aqui no Brasil era investido na compra de escravos, né? Então a Inglaterra via, por exemplo, um negro ali mercado consumidor. Perfeito, pessoal? Então a Inglaterra acabou sendo a maior beneficiária a partir de 1808, né? Ela passa a dominar a economia brasileira a partir desse momento. Bom, as principais realizações de Dom João. Primeiro, desde 1763, quando a rainha Dona Maria I proibiu a instalação de fábricas no Brasil, né, que foi até uma das discussões da Conferência Mineira, desde 1763 a gente percebe que exatamente a economia do Brasil tinha um caráter complementar, né? Jamais poderia ser concorrente em relação à economia portuguesa. Então, uma das primeiras medidas adotadas por Dom João, foi anular, revogar o alvará da rainha Dona Maria I. A partir daquele momento, né, a partir de 1808, poderiam ser instaladas fábricas aqui no Brasil, manufaturas, né? Foi Dom João quem criou o Banco do Brasil, em 1808, criou a imprensa régia, né? Nós temos uma imagem da biblioteca, né, nacional. A Escola de Medicina da Bahia também foi uma criação de Dom João. O Real Teatro de São João, o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, né? Pessoal, um detalhe importante é que a partir desse momento o Rio de Janeiro, né, ele se transformou na sede do governo português. Esse é um detalhe importante, tá, pessoal? Não se esqueçam disso. Aí outra imagem do Jardim Botânico. Consequências sociais da instalação da corte no Brasil. Então, a partir daquele momento, foram incorporados vários costumes da Europa, né, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se transformou na corte. Então, alguém falava, vou à corte, vou ao Rio de Janeiro. Alto custo de vida, crescimento populacional do Rio de Janeiro, criação de cargos públicos para ocupar os nobres, distribuição de títulos de nobreza, apoio de proprietários rurais e, para manter a corte no Brasil, aumento de impostos, né? Então, aumento de impostos para financiar as despesas da corte. Se a abertura dos portos foi a principal medida econômica adotada por Dom João VI no Brasil, a principal medida política, e que vai culminar com a nossa independência, foi, em 1815, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. Extremamente importante. Por quê? Se a abertura dos portos em 1808 é igual ao fim do pacto colonial, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, em 1815, é igual o Brasil deixava de ser colônia de Portugal. O Brasil caminhava já para a sua independência. A partir de 1815, o Brasil ganhou status ou título
de nação livre. Esse é um detalhe importante. Então não se esqueça. Principal medida econômica, abertura dos portos, em 1808. Fim do Pacto Colonial. Principal medida política, 1815, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves. O Brasil deixava de ser colônia de Portugal. E na política externa, nós vamos destacar, em 1807, a invasão da Guiana Francesa. Em 1816, a anexação da província da Cisplatina, né, atual Uruguai, que acabou tornando independente em 1828, através da Guerra da Cisplatina, né, o Brasil acabou se separando. Os uruguaios acabaram se tornando independentes. O Uruguai se tornou independente do Brasil, né, há uma separação, emancipação. Um fato político ocorrido em Portugal vai acabar precipitando a nossa independência. Esse fato foi a chamada Revolução Liberal do Porto, de 1820. Ela ocorreu na cidade do Porto. Ocorreu ali uma grande mobilização contra a monarquia absolutista. Esse movimento contou com a liderança da burguesia portuguesa. A burguesia vai reestruturar o governo português. Portugal vai se livrar dos domínios ingleses. Até aquele momento, Portugal estava sob a tutela do Lord Beresford, representante da Inglaterra. Em 1820, via a Revolução Liberal do Porto, nós vamos ter a reorganização do Estado português. Por que essa revolução teve um caráter liberal? Porque, essencialmente, ela significou o fim do absolutismo em Portugal. A partir daquele momento, Portugal teria como forma de governo uma monarquia constitucional. Perfeito? A partir daquele momento, o rei iria governar respeitando uma Constituição. Ou seja, o fim do absolutismo em Portugal. Então ela teve esse caráter liberal para Portugal, mas foi conservadora para o Brasil. Por que essa revolução, liderada pelas cortes, né, ela foi conservadora para o Brasil? Primeiro, as cortes portuguesas, ou parlamento, né, os deputados portugueses, contavam ou trabalhavam com a ideia de transformar o Brasil em uma colônia, recolonizar o Brasil. O Brasil voltaria a ser uma colônia de Portugal. Não se esqueça o detalhe. Desde 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves, o Brasil era uma nação independente. O Brasil não era mais colônia de Portugal. Perfeito? As cortes portuguesas também exigiam a volta de Dom João VI para Portugal. Porém, ele iria governar respeitando a uma Constituição. Em 1821, atendendo às pressões das cortes, Dom João VI retorna a Portugal, deixando aqui no Brasil o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Caberá a ele dar sequência a esse processo de independência. Perfeito, pessoal? Outro detalhe interessante, como Dom João VI não podia ser um rei com poderes absolutos aqui na América, aqui no Brasil, ele acabou transferindo essa possibilidade a seu filho Dom Pedro. Tranquilo, pessoal? Tanto é, né, que quando Dom João VI retorna a Portugal, ele pronuncia aquela frase, né? Filho, faça a revolução antes para ti do que para qualquer um desses revolucionários. Tá? Dom Pedro, então, também será pressionado pelas cortes portuguesas, que exigem o seu retorno a Portugal. As cortes pressionando o Brasil dentro desse processo de recolonização, exigindo a volta de Dom Pedro para Portugal. Dom Pedro ficou entre a cruz e a espada. Contando com o apoio das elites agrárias brasileiras, ou as elites coloniais, né? Dom Pedro acaba se aproximando-se das elites. Por que as elites coloniais se aproximaram de Dom Pedro? As elites tinham um projeto político específico, né? Elas queriam tomar posse do Estado.
ok? Mas a gente vai acabar percebendo posteriormente que vai haver um rompimento entre Dom Pedro e as elites brasileiras, as elites coloniais. Dom Pedro, então, pressionado e contando com o apoio das elites, ele decidiu permanecer no Brasil. Isso em janeiro de 1822, né? Dentro de um episódio chamado Dia do Fico. Em maio de 1822, Dom Pedro determina que nenhuma das determinações das cortes serão aceitas no Brasil. Foi o decreto do cúmplice. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca a Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar a nossa primeira Constituição. Em agosto de 1822, nós vamos destacar aqui que as tropas portuguesas no Brasil eram inimigas. E ao 7 de setembro de 1822, após receber o ultimato de Portugal, Dom Pedro proclama a independência. Né? Atenção para alguns detalhes importantes. A nossa independência, a independência do Brasil, ela teve um caráter político, ela foi marcada pela exclusão social e política das massas, ok? Foi um projeto das elites, foi um projeto feito de cima para baixo e marcado por uma extrema dependência econômica do Brasil em relação à Inglaterra. Atenção para esses detalhes. Bom, e Portugal? Portugal, para reconhecer a nossa independência, Portugal exigiu um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Ué, pessoal, libras é a moeda inglesa, né? Então vejam bem, o Brasil não tinha esse dinheiro. Então a Inglaterra acabou emprestando, né, esse dinheiro para Dom Pedro. Olha que coisa interessante, né? Aí a gente pode colocar que começava a dívida externa brasileira. Começava a partir desse momento. Para que Portugal reconhecesse a nossa independência, foi necessário o pagamento de 2 milhões de libras. Dessa forma, Portugal reconheceu a nossa independência. No contexto externo, o primeiro país que reconheceu a nossa independência foram os Estados Unidos. Mas por quê? Os Estados Unidos estavam interessados em dominar a América, né? Nós já falamos isso sobre o contexto da chamada doutrina Monroe, né, de 1823. América para os americanos do norte. Essa charge é interessante, ela mostra muito bem essa ideia que nós colocamos, né? Uma independência feita de cima para baixo, sem a participação popular. Cadê o resto, pessoal? Ninguém se liga muito em horário político, doutor. Então observe que o povo, né? Observem bem, é o povo, ó. O povo não participa, não sabia, né? Isso aqui é importante destacar isso. A independência foi um projeto das elites, um projeto feito de cima para baixo, sem a participação popular. Perfeito, pessoal? A nossa independência, né? O Brasil, a partir daquele momento, se transformou num Estado-nação. O Brasil era uma nação livre a partir daquele momento. Só que independência política, dependência econômica, manutenção das estruturas sociais e econômicas. O que é que isso quer dizer? O Brasil permaneceu tendo a sua economia baseada no latifúndio, a grande propriedade rural, na agroexportação, na monocultura e no escravismo. A independência do Brasil não foi acompanhada por um processo de abolição da escravidão. Então isso mostra esse caráter elitista, né? Não houve abolição da escravidão aqui no Brasil. Na verdade, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Isso só ocorreu em 1888. Não se esqueçam disso aí. Tá, pessoal? O projeto, esse projeto político foi marcado, né? Essencialmente, não houve uma participação popular no processo da independência. Essencialmente, uma aliança circunstancial de interesses de Dom Pedro e das elites brasileiras para manter seus privilégios. Mais uma charge para nós analisarmos. Aqui diz que o Brasil é agora um país independente. O que isso significa? Em que isso vai mudar a nossa vida? Então, uma visão crítica em relação ao processo de independência do Brasil.
ele não significou, ele não trouxe melhoria, né? Ele não foi caracterizado ou marcado pela uma inclusão social e política das massas. Foi um projeto feito de cima para baixo, né? Uma articulação das elites agrárias brasileiras. Até a próxima aula.